próximo bloco, nosso assunto será carnaval. Vamos conversar com integrantes do bloco Turma da Rolinha, Ivonilton Mendonça, Romildo Silva e Romildo Júnior. Agora a gente conversa com Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco de Alagoas. Irineu, obrigado aí pela presença. Bom, apesar daquela grande mobilização do final do ano passado, terminou que a Assembleia aprovou por unanimidade a reforma da Previdência proposta pelo governador Renan Filho. E aí, quais são os desdobramentos dessa decisão? Essa decisão da Assembleia Legislativa em aprovar uma lei que é muito mais draconiana, muito mais rigorosa do que a legislação aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, se o governo federal foi perverso com os aposentados, o do estado de Alagoas foi muito pior, ao ponto de que alguns aposentados, por conta do acréscimo nas contribuições, sobretudo esses que têm algumas doenças graves, aposentados e pensionistas, vão simplesmente perder o 13º. Ou seja, isso deve ser em torno de 26 mil aposentados e pensionistas, ou seja, anulou através de uma manobra financeira o 13º de 26 mil aposentados e pensionistas. Quais seriam, Irineu, as principais, vamos chamar assim, de maldades dessa proposta do governo? Eu digo isso porque essa palavra maldade tem sido muito usada por vocês que têm feito parte desse movimento de oposição. Porque, de um modo geral, a gente reconhece que o Tesouro não vinha com condições de cumprir as obrigações para com a Previdência. Durante toda a décadas seguidas, o Tesouro vinha se apropriando dos recursos da Previdência. Em escala nacional, através da DRUS, e aqui no estado de Alagoas, repassava apenas a exata medida para pagar as pensões e depois os proventos. Muito bem, feito. Então, durante todo esse período, o Tesouro se apropriou dos recursos da Previdência. No começo do atual governo mesmo, a Previdência fez um aporte na Secretaria da Fazenda. Devia ter havido uma reação, de modo que não há um déficit na Previdência. O déficit é no Tesouro. E das medidas que foram adotadas, uma é justamente a mais perversa, é esse de tributar de maneira mais intensa os aposentados e pensionistas que têm doenças graves e, de outra forma, também o que acontece, o que nos causa uma certa perplexidade é justamente a gestão do fundo de previdência, do plano de previdência próprio, que como esses recursos vão ser geridos. A lei prevê que seja de maneira paritária entre servidores e governo. E é nesse sentido que a gente está vendo que uma gestão mais eficiente possa evitar novos prejuízos no futuro. A propósito, o governo marcou um prazo para que as entidades indicassem representantes para compor o Alagoas Previdência, né? E foram feitas as indicações por várias entidades e, de última hora, o governo prorrogou o prazo para abrir possibilidade de novas inscrições para a composição desse conselho. Como é que ficou essa questão? Qual foi a posição de vocês? O edital, nos termos da própria lei Renan Filho, ele prevê e deu um prazo para que as entidades representativas dos servidores públicos, sindicatos e associações, apresentassem os seus indicados em lista tríplices e deu as condições para que alguém pudesse ser um dos indicados. Então, exigiu um currículo acadêmico vasto, exigiu experiência na área financeira, atuarial, administrativa, enfim. Então, dentro dos quadros das entidades, no conjunto que a gente conseguiu organizar a partir dessa legislação, conseguimos os nomes suficientes para apresentar as listas tríplices. E apresentamos, não é fácil,
exige uma qualificação muito grande, mas apresentamos. Então, esgotado o prazo, deveria ser encaminhado incontinente para o governador fazer a escolha dele dentre os nomes que foram colocados pelas entidades. E não houve outra lista de indicados, senão aquela indicada pelo esse conjunto de entidades, composta, como eu falei, por aproximadamente 25 entidades, sindicatos e associações. Ocorre que, sem haver uma motivação formalizada em processo administrativo, do nada, o presidente do AL Previdência resolveu prorrogar, requentar, fazer uma repescagem nas indicações. Ou seja, não satisfeito, quer dar condições a que outras entidades, até a gente não conhece quais, possam. Isso aí não faz sentido. A administração pública só age de maneira motivada. Se ninguém reclamou, ou seja, se o presidente do AL Previdência não gostou, não é ele quem escolhe os representantes dos servidores. São os servidores que escolhem os seus representantes. Ou seja, o governo tem 4 titulares, 4 suplentes. Os servidores também têm 4 titulares, 4 suplentes. De modo que fica paritário o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do AL Previdência. São órgãos importantíssimos na gestão do AL Previdência. E qual foi a providência de vocês do ponto de vista legal quanto a isso? Vocês tomaram alguma posição? A primeira medida foi fazer um requerimento administrativo pedindo que anulasse o pedido a prorrogação feita de maneira personalíssima pelo presidente do AL. Estamos aguardando que ele decida. Acaso ele insista, ele teime em prorrogar, procurando se intrometer nas atribuições, no direito, nas prerrogativas das entidades representativas de servidores, certamente nós também ingressaremos na Justiça. Do ponto de vista legal, o que é que tem de irregular nessa chamada reforma da Previdência aqui em Alagoas? Olha, cada entidade ficou de ver as suas, vamos dizer, dentro das particularidades de cada segmento dos servidores públicos, do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, uma das ilegalidades que salta aos olhos é que o próprio projeto encaminhado à Assembleia Legislativa, ele foi publicado de um jeito e no processo legislativo estava de outro, faltando inclusive esses artigos que tratam da composição dos conselhos logo no início do projeto. Isso aí é um erro formal gritante. Além disso, ainda tem algumas matérias que seriam próprias de uma emenda à Constituição, que não é o caso de uma lei complementar, e, finalmente, seria mais prudente aguardar que a reforma da Previdência, através da legislação nacional, fosse regulamentada pela legislação complementar nacionalmente. Tanto que muita coisa que está no projeto de lei complementar aprovado pela Assembleia Legislativa está disposto em contrário do que já está na legislação, nos projetos da lei complementar, que vai regulamentar nacionalmente as previdências próprias, não só do Estado, município, como da própria União. Bom, houve quem dissesse, Irineu, que os servidores despertaram tarde demais para essa reforma da Previdência. O que foi que aconteceu quanto a isso? Olha, realmente, porque é pelo primeiro grito do Mateu que a gente vê se o reizado está bem ensaiado ou não, né? E no início já do governo, houve uma transferência de recursos do AL Previdência para a Secretaria da Fazenda, e já vinha sendo sinalizado, de modo que os servidores só agora e como a Previdência não atinge a uma categoria especificamente, mas a totalidade dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, então, somente em dezembro que começamos a reunir os presidentes e diretores
dos sindicatos e associações representativas dos servidores e descobrimos que esse conjunto ele tem uma capacidade muito grande de defesa dos servidores, porque é um conjunto muito maior. E essa mobilização ela foi tardiamente, mas vai ser permanente. Daqui para frente, não vamos dar trégua enquanto essa lei perversa estiver em vigor. Bom, o argumento principal do governo para fazer a reforma da Previdência Estadual, como fez, dizendo que, se não fosse isso, no futuro, os aposentados, principalmente, seriam prejudicados. O que é que há de real nessa colocação? A Previdência, ela teve, vamos dizer, um acúmulo de transferência, foi transferido os recursos dela para o Tesouro. E no Tesouro, então, na Secretaria de Fazenda, no Ministério da Fazenda, em Alagoas não foi diferente, os recursos não foram bem administrados. Vamos tomar como... Agora, aqui em Alagoas, se pregam muito que há um déficit, há uma dificuldade financeira, está tudo... Não, não é verdade. Para você ter uma ideia, no primeiro ano do atual governo, as contas, no primeiro mês, as contas do Tesouro do Estado estavam equilibradas. O AL Previdência tinha recurso em caixa. Ainda recebeu todos os benefícios que foram dados aos demais estados, alguns realmente em situação financeira caótica, como era o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas não era o caso de Alagoas. Com isso, só na redução das parcelas da dívida, o governo do estado recebeu algumas centenas de milhões de reais, além da receita regular, que não caiu. De modo que o equilíbrio fiscal já existia, não houve aquela chamada herança maldita que recebeu do governo anterior, isso não existiu. Ainda houve a redução das parcelas da dívida, houve transferência de recursos da Previdência para o Tesouro, houve arrecadação, se comportou muito bem e por aí afora. Ou seja, em Alagoas, a crise que existiu no Brasil passou longe do estado de Alagoas. Por fim, Irineu, setor público. Por fim, Irineu, quanto é que o governo do estado deve aos servidores públicos no que diz respeito à reposição que sempre havia e nesse governo deixou de existir? A reposição atrasada, para se ter uma ideia, se for somado, que tem categorias que têm maior quantidade de reposições devidas e outras menos, talvez a Polícia Militar tenha menos a receber do que outras categorias. Mas, de um modo geral, seria o equivalente, ou bem mais, do que aquele montante que gerou aquela crise em 1997, no governo Suruagi. Porque quando não paga, é a mesma coisa que atrasar, uma coisa é admitir que deve e atrasar. Outra coisa é começar a não pagar o que é devido. E nesse particular, não pagar o que é devido, tem uma implicação seríssima. É que não poderá nomear novos funcionários, e nesse ponto também o conjunto dos servidores está atento, de modo a impedir a nomeação de qualquer servidor público antes de fazer a recomposição dessa atualização. Porque como os tribunais têm decidido é que nenhum governo, prefeitura, União, está obrigado a fazer a reposição das perdas inflacionárias. Isso é um fato. No entanto, não poderá criar novas despesas de pessoal sem primeiro atualize esse déficit. Então, uma coisa é não poder ser obrigado, ser constrangido para conceder a correção monetária dos vencimentos, proventos e pensões. Outra coisa é começar a fazer novas despesas antes de cumprir o que está previsto na Constituição Federal. Senão, o dispositivo da Constituição que obriga a correção monetária seria letra morta, o que não é possível. Muito obrigado, então, a Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco, pela sua entrevista aqui nesta lição de conjuntura. Vamos agora
Ao intervalo, voltamos falando de carnaval. Vamos entrevistar integrantes do bloco Turma da Rolinha, Ivonilton Mendonça, Romildo Silva e Romildo Júnior. Até já.